Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, nós ficamos muito felizes aí pelo trabalho dos nossos irmãos na UMASBRAC, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo 23, nós vamos gastar alguns minutos pensando nesse texto tão conhecido das Sagradas Escrituras. Eu espero que em graça e misericórdia o bom Deus possa falar ao nosso coração. A todos vocês que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto de Santa Ceia do ano. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram. Algumas pessoas que sempre estão conosco, como a nossa irmã Gracinha Meira, lá no Rio Grande do Norte, família da irmã Ritinha, algumas outras pessoas de lá. Sejam bem-vindos. Se estiverem nos acompanhando aí, coloque alguma coisa nos comentários para a gente conversar depois. Amém, irmãos? Salmo 23, todos encontraram? Nos diz o Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar um pouco mais e a seguir vamos pensar um pouco com base nesse texto. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e em graça e misericórdia nós rogamos o teu favor para que o doce Espírito Santo nos permita compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando permitia que o teu filho Davi estivesse escrevendo esta canção que também serve como uma oração há tanto tempo atrás, Senhor. Portanto, seja misericordioso para conosco e fala ao nosso coração hoje à noite conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o Senhor é o nosso pastor, portanto nós precisamos aprender a continuar confiando nesse Deus que nos ama e que se preocupa conosco. Meus irmãos, nós estamos iniciando 2021 e seguramente todos nós estamos preocupados com aquilo que será a nossa vida, com aquilo que será os nossos projetos por ocasião deste novo ano. Eu, por óbvio, também me preocupo com isso, e nesses dias iniciais do ano, tendo já essa responsabilidade de compartilhar esse texto hoje à noite com os irmãos, eu procurava a Deus em oração para que Ele viesse a me orientar e sobretudo falar comigo, acalentar o meu coração, me dar paz de espírito para todos os projetos que eu também gostaria de realizar esse ano, os passos que eu gostaria de dar. E nós sabemos que essa questão da pandemia é sempre uma incógnita. O que será que vai acontecer conosco? O que será que vai acontecer com a igreja? Nós estamos acompanhando noticiários, nós estamos acompanhando a internet, nós nos preocupamos com os nossos projetos, com os nossos empregos, nós nos preocupamos com a nossa vida acadêmica, nós nos preocupamos com a nossa vida financeira. E entremente toda essa preocupação eu pensava e orava, e Deus estava propondo ao meu coração o Salmo 23, que é tão conhecido, não é, irmãos? Todos nós o sabemos de cor, nós não precisamos da Sagrada Escritura para acompanhar esses 6 versículos, nós já o memorizamos. E esse texto, irmãos, ele falou comigo de uma maneira muito simples. De que forma? Deus simplesmente me propôs que Ele é o meu pastor e que eu devo confiar nele. Eu sei que existem N variáveis ao longo da nossa vida sobre a face da terra, há muitos pingos fora dos is, a nossa alma, que é eterna, é aquilo que nós temos de mais importante, ela tem a ver com a nossa vida física sobre a face da terra, portanto todos nós queremos viver, se bem que partir para estar com o Senhor é infinitamente melhor, mas o fato é que existe muita insegurança. Mas a simples frase, a simples assertiva que diz que o Senhor é o nosso pastor pode, irmãos, ainda nos trazer alguma tranquilidade para nós continuarmos caminhando de uma maneira altaneira sobre a face da terra, mesmo em meio aos tentáculos terríveis da pandemia que ainda procura nos afugentar. O que eu gostaria de dizer a princípio?
que é bem provável que este salmo seja o mais conhecido ou o mais universalmente amado de todos os salmos que compõem o nosso saltério. Ele usa a metáfora do Senhor Deus Todo-Poderoso na qualidade de pastor para falar da maneira tão amorosa com a qual ele se preocupa com as suas ovelhas e prover para cada uma delas. Infelizmente, nós estamos inseridos numa cultura em que a figura do pastor que cuida literalmente de ovelhas no campo é algo que nos escapa. Nós não temos esse trato, nós não temos maiores detalhes de como é o traquejo de um pastor com as suas ovelhas. Mas na época em que Davi cantava essa canção, na época em que ele enlevava os seus pensamentos a Deus quando orava por base, ou tendo como base estes versículos aqui, irmãos, era uma coisa maravilhosa, porque Davi, melhor do que ninguém, sendo ele autor dessa canção, sabia como era o traquejo de um pastor com as suas ovelhas. Até porque Davi, outrora, antes de se tornar monarca, antes de se tornar o rei mais opulento da história de Israel, no contexto bélico, no contexto social, era um pastor de ovelhas, era alguém que estava nos campos cuidando das malhadas do seu pai. Portanto, Davi sabia como ninguém como essa metáfora era cara ao seu coração. Portanto, como eu já lhes antecipei, muito provavelmente Davi foi o autor dessa canção. Alguns doutrinadores afirmam que ele escreveu esta missiva no momento de apogeu do seu governo. Ele se encontrava livre de opositores, ele se encontrava vivendo sob uma posição regalada, e para que o seu coração não viesse a se esquecer de todos os grandes feitos do Senhor, há quem diga que ele compôs essa canção para fazer com que o seu coração permanecesse na presença do nosso Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesta canção não é necessariamente toda a poesia que nós encontramos nela, toda a sua beleza, a maneira tão cara com que ela fala ao nosso coração. Há até algumas pessoas que abrem as suas Bíblias no Salmo 23 e deixam lá abertas, não é? Nas estantes, nas mesas de casa, enfim. De fato é uma canção belíssima, tá bom? Mas algo que me chama muito a atenção é o fato de que a canção anterior ao Salmo 23, o Salmo 22, fala a respeito daquilo que foi feito por nós para que nós tivéssemos um pastor hoje. Isso é maravilhoso. Quem teve essa sensibilidade de perceber essa informação foi aquele poderoso pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Ele dizia assim: a posição deste salmo é digna de nota. Ele vem logo após o Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz. Não haveriam verdes pastos, nem águas tranquilas, se não houvesse outrora uma cruz ensanguentada. Nós não leríamos, o Senhor é o meu pastor, se antes nós não tivéssemos lido, Deus meu, porque tu me desamparastes. Isso é maravilhoso. Portanto, nós temos que conhecer por excelência, dizia o príncipe dos pregadores, o sangue derramado, ver a espada levantada contra o nosso Redentor, antes de verdadeiramente conhecermos o cuidado que Ele tem para com todos nós. Antes de nos levar às águas tranquilas de refrigério, o Senhor Jesus nos levou até aquela poça de sangue enorme que ficou aos pés do lenho, para que diante daquela visão maravilhosa, finalmente nós pudéssemos compreender todo o poder e toda a beleza da frase que diz: eu sou o pastor de vocês, e se eu sofri dessa maneira, para lhes libertar do jugo do pecado, de que mais vocês sentirão falta? Irmãos, isso é poderoso. Vocês concordam comigo? Nunca o nosso Redentor sangraria por nós na cruz do Calvário, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para depois nos abandonar à nossa própria sorte. Em absoluto. Ele nos ama desde antes da fundação do mundo e haverá de cuidar de nós até o dia em que finalmente Ele vier para nos buscar. E não vai ser uma pandemia ou qualquer outra coisa que se levante que possa frustrar os planos desse Deus. Percebam o contrato que nós temos com o Senhor. Não é um contrato que possua termos incidentais, como condição, como termo, como esses contratos que nós temos à luz do direito nos dias atuais. Condição é a causa. Se algo acontecer, eu lhe pago essa demanda. Na data devida, neste termo, eu supro estas condições. Não é assim que acontece com o Senhor. Não existe condição, não existe termo, só existe graça.
Nós não temos que fazer absolutamente nada para que Ele venha nos amar e cuidar de nós. Ele simplesmente nos ama e cuida de nós, porque isso faz parte da essência dEle, da natureza dEle. Ele ama porque Ele é amor. E Ele não pode se frustrar a isso, se furtar a isso. Ele cuida porque Ele de fato nos ama e cuida de nós, irmãos. É a essência dEle, é isso que Ele é, e é por isso que Ele é Deus. Portanto, Ele não se torna o nosso pastor, ou se nós satisfizermos alguma condição, Ele de fato vem até nós e cuida da gente. Pelo contrário, nós podemos dizer já agora, a plenos pulmões, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele sabe quais são as minhas necessidades, assim como um pastor sabia quais eram as necessidades das suas ovelhas. Vamos voltar alguns milênios, não é, no tempo, até século X, meados do século X a.C., quando Davi estava lá, as paragens de Israel, cuidando das suas ovelhas. Vocês conhecem a geografia de Israel. Israel ainda hoje possui uma característica profundamente desértica. Há pouquíssimas áreas de cultivo em Israel. Isso porque durante o dia o sol é escaldante e à noite o frio é atroz. Mas para além das dificuldades climáticas de Israel, há ainda aquelas dificuldades que são inerentes à própria natureza da região. Como por exemplo, se são pouquíssimas as regiões de cultivo, dificilmente as pessoas cederiam aquelas regiões de cultivo para se plantar capim, que seria o alimento ideal propício para as ovelhas. Então as pessoas preferiam, por óbvio, se alimentar do que necessariamente alimentar as ovelhas. Se bem que as ovelhas, naquela época, era assim, a principal fonte de alimento daquela cadeia alimentar. São o gado miúdo, como a Sagrada Escritura trata. Portanto, os pastores eles tinham uma missão dificílima de singrar, de viajar por toda aquela região de Israel à procura de alimento para suas redes, à procura de alimento para os seus pastos. Era dificílimo ser pastor naquela época. Por quê? Porque durante o dia o sol castigava como nenhum outro. E à noite o frio, irmãos, era de fazer cortar, o frio era de fazer desesperar. Para além de tudo isso, haviam os famigerados animais selvagens daquela região, porque se faltava alimento para todo mundo, é óbvio entender que faltava um alimento também para os animais, não é verdade? Não é à toa que Davi, ainda garoto, pré-adolescente, tinha que matar às vezes o leão, e às vezes o urso, né? Para defender as redes do seu pai. Você consegue imaginar um pré-adolescente, quando Davi foi ungido por Samuel, há quem diga que ele tinha entre 15 e 16 anos de idade. Foi com essa idade, quem sabe com um pouco menos, que ele enfrentou Golias. Então vem Saul, todo ensimesmado, preocupado, porque Golias era um homem de guerra, que tinha lá seus vários metros de altura, e há quem diga que ele tinha quase 3 metros, para lutar contra aquele rapazinho, cheio de sardinhas, ruivinho, cabelo encaracolado. Davi devia ser assim uma obra-prima, não é? E está lá Saul preocupado, e lá vem Davi e diz assim: não se preocupa, Saul, o que eu vou fazer com esse circunciso, assim como eu fazia com o leão e com a ursa que vinham roubar as ovelhas do meu pai. Assim como eu pegava o leão e o urso pelas barbas e os vencia e os rompia pelo meio, assim eu vou fazer contra esse incircunciso filisteu. Então aqui, irmãos, nós temos alguns insights de qual traquejo, de qual cuidado, de qual trato que um pastor tem com as suas ovelhas. Davi, assim como os demais pastores, tanto das escrituras hebraicas quanto das escrituras gregas, eles viajavam muito, passavam dias a fio fora de casa, à procura de pasto e à procura de água, para alimentar as suas magras ovelhas. E para além disso, eles se preocupavam ainda com os animais selvagens, que a todo tempo tentavam atacá-las. E em terceiro lugar, ainda haviam os inimigos de Israel, que constantemente invadiam as fronteiras do reino do povo do Senhor. Às vezes eram os midianitas, às vezes eram os amalequitas, às vezes eram os filisteus. Haviam inimigos por todos os lados. E os pastores precisavam se preocupar com isso, porque os inimigos também queriam levar aquelas magras ovelhas para suas terras, para que eles também pudessem se alimentar. Não é à toa que Davi, quando perambulava com os seus valentes após ter saído da caverna de Adulão, certa vez tomou de conta das ovelhas de Nabal, que era marido da Abigail.
E vocês lembram do que os pastores de Nabal falaram, para Abigail? Eles disseram: aqueles homens nos têm sido muito bons, eles nunca nos agravaram em absolutamente nada. 1 Samuel capítulo 25. Em todos os dias eles estiveram conosco e nos protegeram enquanto nós estávamos no campo. Eles serviam de muro em redor para nos livrar dos nossos inimigos, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. O que nós podemos extrair desse versículo 16 do capítulo 25 de 1 Samuel? Que os pastores dormiam muito pouco. Vocês lembram quando o nascimento do Senhor Jesus? Lucas capítulo 2. Esse é um dos meus versículos favoritos de toda a palavra de Deus. Se eu fosse da Sociedade Bíblica do Brasil, Lucas capítulo 2, versículo 8, seria escrito com letras douradas. O que é que está escrito lá? Haviam pastores que viviam nos campos e que cuidavam das suas ovelhas durante as vigílias da noite. Todos os demais homens que lidam com demais animais, eles voltam para casa porque os animais estão seguros em algum lugar, mas os pastores estão sempre com as suas ovelhas, porque as ovelhas não são nada sem os seus pastores. Mesmo dentro do redil, elas podem ser atacadas por animais selvagens. Elas só se alimentam se os pastores colocarem comida, elas só vão até a água se os pastores as levarem para beber. Elas não conseguem tirar o carrapicho, elas não conseguem colocar um unguento sobre as suas feridas, elas não podem fazer absolutamente nada. Se você vai assistir um documentário sobre ovelhas, você vai ver que há uma estrada maravilhosa para elas caminharem aqui. E às vezes há pequenas picadas ao longo do caminho. E por mais que exista uma estrada maravilhosa pelas quais a ovelha possa passar, o que é que a ovelha sempre prefere? Pegar o atalho, se desviar, porque ela é inocente, porque ela é dócil. E qual é a sublime missão do pastor? Não permitir que elas se desviem. Não é à toa que na ponta do bordão do pastor tem aquele, o cezinho assim que pega delicadamente no pescoço da ovelhinha e traz ela de volta para o lugar. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, tudo isso está no pacote, irmãos. O Senhor está sempre comigo, Ele viaja comigo, nós temos aventuras juntos, Ele me leva até onde eu preciso beber, Ele me leva até onde eu preciso comer. Durante o dia Ele é como um muro para me proteger, à noite Ele me protege do frio. Ele cuida de mim, Ele tira os animais, Ele tira os carrapichos, Ele coloca um unguento nas minhas feridas. Eu não tenho com o que me preocupar, porque o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de nós, irmãos, melhor do que todos os demais pastores que nós encontramos no Antigo Testamento. Pensa no Jacó. Jacó era um exímio tratador de ovelhas. Quando ele está ali meio que ressabiado, com o sogro dele, com razão, ele diz assim para ele: 20 anos eu estive contigo, Gênesis capítulo 31. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Irmãos, esses animais, eles não têm hora para dar à luz aos seus filhotes. Pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar. E Jacó diz: eu nunca perdi um sequer. Eu nunca te apresentei aquele que foi dilacerado pelas feras. Eu sempre sofria o dano. Da minha mão tu requerias e eu te dava. E quando de alguma maneira eles eram furtados à noite ou de dia, eu sempre te recompensava. De maneira, irmão, isso é tão precioso. Versículo 40 de Gênesis 31. De maneira que eu andava de dia sendo consumido pelo calor e de noite pela geada, ao ponto do sono me fugir aos olhos. Jacó não chega aos pés de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso Senhor. Então Davi, em dado momento da sua vida, ele amealha a realidade difícil que estes animais possuíam, junto aos pastores e às suas próprias dificuldades, junto às suas ovelhas, e ele reflete acerca das suas próprias lutas e afirma para si mesmo, com o fim de fortalecer o seu próprio coração, e ele diz para si: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, isso é precioso, não é, irmãos? Nada me faltará. Se o Senhor está conosco, irmãos, de que nós sentiremos falta? Isso não faz o seu coração descansar?
Isso faz o meu coração descansar, porque se ao longo desses poucos textos que eu citei para vocês aqui, nós compreendemos que houveram pastores que cuidavam dos seus rebanhos muito bem, de modo que nada lhes faltava, se Jesus é o supremo e sublime pastor, o que é que pode nos faltar, queridos? Não nos faltará absolutamente nada. Portanto, estas características tão marcantes no caráter do Senhor ficam ainda mais claras quando desenvolvidas por Davi ao asseverar da seguinte maneira, versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais que ninguém, Davi sabia como era difícil encontrar paragens no deserto. Todas as regiões que ao menos se aproximavam do cenário que ele descreve aqui, já estavam ocupadas, por óbvio, e eram defendidas com unhas e dentes por seus proprietários. Ou vocês imaginam assim, vocês pegam o Salmo 23, aí está lá o versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina assim, né? Que o pastor vai lá, abre a portinha do redil, aí caminha 20 metros, aí já tem um oásis. Muita grama, muita água, aquele cenário maravilhoso. Vocês acham que é assim, irmãos? O pastor ia de madrugada, abria a portinha do redil e pensava assim com ele, meu Deus, onde é que eu vou encontrar alimento para essas ovelhas? Onde é que eu vou encontrar água para essas ovelhas? Vamos fazer uma leitura lá de Gênesis. Vocês lembram quando Jacó chegou a Padã, né? Tinha hora para tirar a pedra da boca do poço, porque água é coisa rara, água é ouro no deserto. E Jacó brigou com aqueles homens para que ele pudesse retirar a pedra, para que finalmente Raquel pudesse dar de beber aquelas ovelhas. Tudo era muito difícil. Quando os inimigos vinham invadir Israel, o que era que o povo fazia? Entulhava os poços, porque sem água eles não tinham como ficar muito tempo. Então os pastores viviam às voltas à procura de água para as suas ovelhas, de capim, de alimento para as suas ovelhas. Portanto, quando você olha para esse versículo 2 e encontra assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, entenda que há muita luta aqui. Há dias caminhando, há noites caminhando, há muita dificuldade. Águas de descanso, irmãos, não chegam de qualquer forma às nossas vidas. Não há nada sem luta, não há nada sem preço, não há nada sem entrega. Nós estamos olhando para o texto que fala acerca de um pastor que nos ama, mas que muito mais que nos amar, que luta por nós, que paga o preço por nós. Ele não nos entrega qualquer pasto no deserto, ele não nos leva a grama queimada, ele não nos leva até a cisterna rota, não importa as dificuldades, não importa os desafios, ele só descansa quando nos leva a pastos verdejantes e nos faz descansar junto às verdadeiras águas de descanso. Esse é o caráter do nosso pastor. E Davi vai além e diz que ele refrigera a nossa alma. Isso tem a ver com cuidado, isso tem a ver com atender às necessidades que precisam ser supridas, e não quaisquer necessidades. A ideia é de que após longos dias caminhando pelo deserto, algumas ovelhas chegavam mancando, algumas chegavam mais magras, desidratadas, algumas outras cheias de carrapicho, com N necessidades. E quando todas elas estavam em verdes pastos, junto às águas de descanso, o pastor ia descansar? O que era que ele iria fazer agora? Refrigerar a alma das suas ovelhas. Aqui precisa de óleo, é óleo. Aqui precisa de bálsamo, é bálsamo. Aqui precisa de unguento, é unguento. Essa aqui não tem forças para comer, eu vou colocar na boca dela. Essa não consegue mais nem caminhar para chegar até a água, eu vou trazer a água até ela. E as ovelhinhas olham para o seu pastor e dizem assim, puxa vida, ele de fato me ama. Porque além de toda essa dificuldade para suprir aquilo que eu mais preciso, ele ainda se preocupa em refrigerar a minha alma. E por que ele faz isso, irmãos? Porque nós somos as melhores ovelhas do mundo. É por isso. É por conta do nosso sobrenome, do dinheiro que nós temos na conta bancária. É porque nós somos as pessoas mais importantes do mundo.
Davi nos diz que ele faz isso por amor ao seu nome, porque ele é pastor. Por que ele faz isso? Como isso falava no meu coração, irmãos? Porque ele é pastor. E um pastor faz aquilo que deve ser feito para que as suas ovelhas estejam bem. E como é maravilhoso perceber que o ser mais glorioso de todo o universo se satisfaz em tão somente servir. E essa não é uma inferência que eu faço do texto, é isso que ele nos ensina. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por minhas ovelhas. Como é belo o texto que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Portanto, eu creio que agora vocês concordam comigo que os pastores precisavam desbravar regiões longínquas e perigosas para conseguir prover para seus pobres rebanhos. Em muitos aspectos, as ovelhas estavam literalmente nas mãos do seu pastor. Caso ele não tivesse sucesso, elas estariam fatalmente perdidas. Vocês acham que ao longo desses dias de dificuldade, caminhando um dia, 2 dias, 3 dias, era comum que os pastores não encontrassem nada? Vocês concordam comigo? Isso era possível? Caminhei um dia no deserto, não encontrei nada. 2 dias, nada. 3 dias, nada. Aí o pastor olha para o rebanho. E ele agora está preocupado. Eu avanço ou eu retorno? Se eu avançar, eu posso não encontrar nada. O que vai acontecer com as minhas ovelhas? Elas vão morrer. E se eu voltar, para onde eu vou? Não vai ter nada, porque de lá eu já venho. E aí, quem sabe, esses homens se sentavam em cima de uma pedra quente, ou embaixo de qualquer arbusto, como Elias, como Jonas, e pensavam assim: de fato, essas pobres ovelhas estão literalmente nas minhas mãos. Que decisão tomar? Que decisão tomar? Mas essas ovelhas conheciam o seu pastor. Isso é João capítulo 10, não é? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí, se essas ovelhas pudessem interagir com esse pastor do Salmo 23, talvez o diálogo fosse o seguinte: minhas ovelhas, o que vocês acham? Nós avançamos um pouco mais ou retrocedemos? Vocês confiam as suas vidas a mim para avançar ou para retroceder? Porque de qualquer forma, ou indo ou voltando, as suas vidas estão, de fato, nas minhas mãos. E pelo fato de conhecer o caráter do pastor, as ovelhas poderiam responder assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu... Nós precisamos trazer isso, irmãos, para 2021. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Ele diz, irmãos, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso é Isaías capítulo 42, versículo 2. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque Ele é o nosso pastor, e de nada nós sentiremos falta. Sabe o que eu aprendo com o versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo? É que, em outras palavras, o pastor está passando a seguinte sensação, a seguinte certeza para as suas ovelhas: quer morramos ou quer vivamos, nós vamos viver ou morrer juntos. E isso faz toda a diferença, irmãos. Por quê? João capítulo 10, mais uma vez. Porque o mercenário, que não é pastor, quando ele ouve a voz da dificuldade, o que ele faz? Ele foge, porque ele não é pastor. Mas Jesus é o nosso pastor.
E Jesus não foge de batalha, irmãos. Jesus não foge de dificuldade. Portanto, é seguro dizer, ainda que nós não venhamos a ter certeza daquilo que nos aguarda em 2021, As coisas podem acontecer, mas uma coisa acalenta o nosso coração. Há um pastor a nos guiar. Há alguém a nos liderar. Sabe há quanto tempo a gente bebeu, sabe há quanto tempo a gente comeu, sabe quem está mancando, quem está mais magro, quem está mais debilitado, quais são as nossas reais necessidades. Ele conhece tudo e todas as coisas. E vai cuidar de nós, irmãos, ainda que venhamos a caminhar pelo vale da sombra da morte. E quando nós viermos a titubear ou fraquejar, porque somos seres humanos, algo pode fortalecer o nosso coração. Parte final do versículo 4 que diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que significa? A ideia de consolar aqui é trazer de volta ao caminho. A ideia de consolar aqui é alguém, aponta para alguém que tomou uma decisão equivocada. Pensa na ovelhinha que pegou o atalho. Aí vai e quebra a cara. Porque o lobo está à espreita, o lobo caminha junto com o rebanho. E o que é que o lobo ataca? O lobo ataca aquele que cansa, o lobo ataca aquele que fica enfermo, o lobo ataca aquele que fica desanimado, porque pessoas com essas condições, elas ficam para trás. Elas até insistem nisso, não é? Você lembra de você mesmo, você está magoado com a tua igreja, o que é que você quer fazer? De primeira, você não quer mais ir para o culto. Você não quer mais caminhar com seus irmãos, você quer abrir mão das responsabilidades que você tem, você quer ficar lá atrás. E aí o lobo vem e ataca justamente essa. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós temos um pastor que conhece essas reentrâncias do nosso coração, e com o seu bordão ele vai lá e nos resgata do meio da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele tem aquele caráter tal que quando finalmente ele chega dessa jornada excruciante, de vários e vários dias, sobre sol escaldante, sobre frio atroz, perigos entre animais selvagens, perigo entre inimigos de países longínquos, depois de toda essa jornada, ele chega em casa, ao quebrado, cansado, fecha a portinha do curral e percebe que falta o quê? Aí ele fala assim: eu vou deitar e repousar com a minha esposa, e amanhã bem cedo eu vou tomar um café forte e vou à procura dessa se perdeu. Ou então nem vou à procura dela, porque afinal de contas as demais estão aqui. É assim, irmãos? Ele deixa as 99 e tudo mais e vai à procura daquela que se perdeu, não importando onde ela esteja. Sabe por quê? Porque a vara e o cajado dele nos consolam. E agora você se coloca no lugar da ovelha perdida, no meio do deserto, quem sabe cercado por uma matilha de lobos, achando que a sua vida está por um fio, mas lá no fundo do seu coração você sabe, você tem a certeza absoluta, que em algum momento o seu pastor vai chegar. E ele vai afugentar os lobos, ele vai afugentar os inimigos, ele vai colocar você sobre os lombos dele e vai levar você de volta para casa, porque a vara e o cajado dele nos consolam. E nós caminhamos para o final quando Davi diz: ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Eu iniciei dizendo que encontrar alimentos nas condições adversas de Israel era uma coisa dificílima, e eu procurei deixar isso claro para vocês. Davi agora caminha para o final e procurando super exaltar a figura do supremo pastor. Ele diz assim no versículo 5: no final da jornada, para além dos pastos verdejantes, das águas de descanso, da alma refrigerada através das veredas da justiça, ele vai além e nos prepara um banquete na presença dos nossos inimigos, daqueles que procuram dizer que os planos serão frustrados, que os sonhos vão morrer, que nós não vamos conseguir, irmãos. E ele não faz isso para nos colocar em evidência, ele faz isso para glorificar o nome dele. Porque não se enganem,
Neste momento, 3 de janeiro de 2021, há muita gente boa torcendo para as igrejas fecharem as portas, para os projetos não acontecerem, para as vidas não serem alcançadas, para a obra missionária ficar pelo caminho, para os missionários falharem onde quer que eles se encontrem, para os nossos gestores não conseguirem colocar os nossos projetos em andamento para expandir o reino de Deus e manifestar a glória dele. Há muitos inimigos e enquanto seres humanos às vezes nós tememos. E até achamos que vamos ficar pelo caminho, mas o nosso pastor nos diz que a batalha que nós estamos travando não é necessariamente nossa, mas é a batalha dele. A missão que nós temos não é necessariamente a nossa missão, irmãos, é a missão dele. Então ele diz que quando os inimigos nos cercam, achando que aquilo que ele nos confiou de fato vai definhar e morrer, ele diz que ele rompe com todas as condições adversas e prepara uma mesa de banquete perante os nossos adversários, para que eles entendam de uma vez por todas que a última palavra sobre aquilo que nós estamos fazendo não é deles, mas de Deus. E para que nós venhamos a reencontrar a motivação para dar continuidade ao serviço, ele unge a nossa cabeça com óleo, a tal ponto de fazer o nosso cálice transbordar. Quando as coisas vão mal, tudo que nós queremos é fazer o mínimo. Você concorda comigo? As coisas estão tão difíceis que se eu conseguir fazer isso, glória a Deus. Na economia do reino, não é assim. Quando tudo vai mal, ele prepara uma mesa perante os nossos adversários, faz com que nós venhamos a nos banquetear na presença deles e permite que o nosso cálice transborde. Porque o nome dele precisa ser glorificado, irmãos. E ele é apaixonado por sua própria glória, de modo que ele não compartilha dela com ninguém. Fantástico isso, não é? Então Davi conclui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não apenas ontem, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amanhã, irmãos, quando nós abrimos os nossos olhos, o pastor vai abrir a portinha do aprisco para nós sairmos. Alguns vão procurar por alimento lá na empresa, alguns outros lá no comércio, alguns na escola, outros nas universidades, alguns outros em seus próprios escritórios, enfim. Alguns vão ter que caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: quando amanhã o Supremo Pastor abrir mais uma vez a porta do aprisco para que nós, enquanto suas ovelhas, venhamos a ser conduzidos por Ele, onde Ele quer nos conduzir, para a glória do nome dEle, uma coisa nós não devemos esquecer: que bondade e misericórdia certamente nos acompanharão. E quando finalmente o sol declinar, não importa onde você vai estar, seu pastor vai lá buscar você e vai te trazer de volta para casa, porque isso é uma promessa. Ele disse: vocês habitarão na minha casa para todo o sempre. Isso é maravilhoso. Não há nada melhor do que ter a certeza inabalável que nós pertencemos, que nós temos um Senhor, que nós temos um dono, que cuida de nós, que se preocupa conosco, que não permite que a sua palavra caia por terra. Volte para casa hoje à noite, meu irmão, com essa certeza no seu coração. Você tem um pastor que conhece você, que sabe quais são as suas necessidades e que jamais vai lhe abandonar, porque Ele ama você e você pertence a Ele. Amém?